Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar aqui falando do Egito, né? Como eu falei, é um tema que a gente vai conversar bastante aí, né? Que é um tema que eu sei que vocês gostam e é um tema também que através do Egito dá para entender muita coisa aí da história, né? Que vocês vão discutir até na verdade os dias de hoje, né? Tem muitas coisas lá do Antigo Egito que foram inventadas e que fazem parte aí da nossa vida cotidiana, ok? Então vamos lá então. Hoje, especificamente, pessoal, a gente vai falar de um faraó, o faraó mais, talvez não mais famoso, ele e Tutankhamon ali disputam, né, para ver quem é mais famoso. Mas ao contrário do Tutankhamon, que governou aí 6, 7 anos, pouquíssimo tempo, né? Ele foi o faraó que disparado aí mais governou o Egito. Então ele é chamado Ramsés II, tá? E aí ele é chamado o Grande, né? A gente vai ter 11 Ramsés, até o Ramsés aí 11º. Mas sem dúvida nenhuma, o mais famoso de todos é o Ramsés II. Aqui, pessoal, é o período que ele foi rei, né? Faraó do Antigo Egito. Lembrando, o Egito era uma monarquia, onde quem governa é o monarca, né? Que lá eles chamavam de faraó, e ele ficava no poder aí por toda a vida, o poder era vitalício, e quando ele morria, o poder aí era hereditário, passava para o filho dele mais velho, tá? Então ele governou de 1279 a.C. até 1213. Então são mais de 60 anos no poder. Desses quase 4.000 anos, pessoal, de monarquia que a gente tem, né? O Ramsés II está entre os recordes aí de rei que mais governou. Então ele, a atual rainha Elizabeth da Inglaterra, a rainha Vitória da Inglaterra também ficou muito tempo. O Dom Pedro II do Brasil, né? Ele ficou quase 50 anos também governando o Brasil. Ok? Então, por que, que ele ficou tão famoso, né? Primeiro motivo é esse, porque ele foi o que mais governou. Então, por exemplo, o que ele governou é mais que 10 vezes o tempo que o Tutankhamon ficou. Belezinha? Então, o primeiro motivo, né? Para ele ser chamado aí o Grande. Esse, pessoal, é o senhor Ramsés II atualmente. Então a múmia dele foi encontrada, né, muito bem preservada. Lembrando que ele já era um senhorzinho, bem velhinho, tal, quando ele acabou falecendo, né? E aí até o cabelo do corpo dele aí foi preservado, né? O couro cabeludo dele foi preservado. Ele era meio calvo, ele já estava bem magrinho, né? Um senhorzinho com uma idade bem avançada quando ele acaba aí falecendo. Lógico, né, pessoal, deforma o rosto, os dentes aí e tal, por causa dos 3.000 anos aí que ele foi sepultado. Isso aqui é uma estela. O que é uma estela, né? Quando a gente vê assim uma pedra e nessa pedra, geralmente assim ela é colocada na vertical, a gente tem algo escrito nela, né? Ó, aqui os hieróglifos, é chamada estela. Então quando eu falar, olha pessoal, encontraram uma estela maia, você tem que saber que é uma pedra, né? Que fica na vertical e que tem alguma coisa escrita, desenhada ali nela. Essa aqui mostra o Ramsés quando era criança. Então né, quando ele nem era faraó, ele é filho de Sete I. O vô dele que chamava Ramsés I, tá? E ele escolheu aí quando assumiu o poder Ramsés II. Essa aqui, pessoal, sentada é Nefertari. Nefertari foi uma das esposas do Ramsés II. E ó que bacana, ela tá jogando aqui uma partida, não mostra, mas devia ter alguém aqui disputando com ela, de Senet, tá? Então Senet, pessoal, é um jogo que existe aí há quase 5.000 anos, né? E que as pessoas disputam até hoje. Então, por exemplo, isso aqui são os dois tabuleiros de Senet que foram encontrados no tesouro do Tutankhamon. Então a gente tem um grandão aqui que é igual uma mesa, né? Ele guardava os dados, as peças aqui dentro. E a gente imagina que isso aí ele usava no palácio dele, né? Seria tipo o Xbox, o PlayStation dele. Já esse aqui, ó, é um Senet portátil. Então ele era pequenininho. Então acho que quando ele ia para as batalhas, para a guerra, para uma viagem, né? Era tipo o PS Vita dele, né? Tipo um, sei lá, um portátil que ele levava aí para onde ele queria. Ok? Geralmente, pessoal, eu faço esse jogo com vocês na sala de aula, a gente joga tal, a gente constrói com papelão.
Como a gente não está com aula presencial, eu estou pensando aí numa forma de vocês produzirem aí com papelão na casa de vocês, tá? Então pode ser com caixa de sapato, né? Numa caixa de, sei lá, cesta básica, alguma coisa do tipo. Então quem tiver já separa aí um pedacinho mais ou menos uns 40 centímetros por 40 centímetros, que é o que a gente usa para fazer o tabuleiro, as peças e os dados também, belezinha? Então, até hoje é disputado isso, né? A gente acredita que não só os faraós jogavam, mas os pobres também. Então, nas pedras das pirâmides, a gente encontra tabuleiro desse jogo desenhado. Então, mostra que os operários ali na hora vaga, do almoço, né? Eles deviam ficar jogando ali, disputando partida de Senet, né? Então, a gente pensa que o jogo é algo novo, né? Mas o jogo acompanha o ser humano há mais de 5.000 anos. É aquilo que eu comentei com vocês, né? Aquilo que deixava uma pessoa feliz, tal, há 5.000 anos, ainda deixa a gente feliz. Estar com a família, fazer uma festa, ouvir música, dançar, jogar, né? Então tudo isso faz parte do espírito humano, não importa em qual época, não importa em qual lugar do mundo. Aqui, pessoal, o segundo motivo pelo Ramsés ser tão famoso. Então ele vai contar uma história mentirosa, né? Por quê? Ele esculpiu pelo Egito inteiro, né? Hieróglifos, desenhos como esse aqui, ó, que mostra ele nas batalhas ganhando todas as batalhas aí da vida. Então, por exemplo, o maior inimigo dele, do Ramsés, eram os hititas, que era um povo poderoso, tal também, que vivia próximo do Egito. E teve uma das batalhas mais importantes da história, a de Kadesh, está escrito aqui, ó. Essa batalha, pessoal, o Ramsés escreveu por todo o Egito que ele ganhou a batalha. Só que os arqueólogos encontraram documentos, né, dos hititas, que está falando ao contrário, que o Ramsés e os hititas entraram num acordo de paz. Então, Kadesh, que é uma fortaleza, aqui está colorido, fica mais legal. Ó. Você tem que imaginar que aqui é um rio. Deixa eu pôr aqui para ficar mais bonitinho. Ó, você tem que imaginar que isso aqui é um rio, né? Um fosso que a gente chama, cercando uma espécie de castelo onde os hititas estavam. E os egípcios tentando tomar. Então, o Ramsés que está aqui, ó, ele conta, né, que ele ganhou a batalha. Mas hoje a gente sabe que é mentira, era uma propaganda de político, de governante, para falar que era grande, vitorioso e coisa e tal. Na verdade, ele não conseguiu invadir a fortificação aí hitita e eles vão fazer um acordo, o faraó e o rei hitita, né, de paz. Até uma filha do rei hitita depois vai casar com Ramsés também, selando a paz aí entre os dois povos. A gente considera, pessoal, um dos primeiros acordos de paz da história, tá? Só que o Ramsés contou uma história lá totalmente diferente, né? Aqui, por exemplo, os hieróglifos estão falando que começou a batalha, tava a guerra rolando, e tal, e os soldados abandonaram Ramsés. E aí os hititas cercaram ele. Aí ele fala que pediu lá pro deus Ra pra ele ficar poderoso, e tal, e aí ele virou tipo um Superman, alguma coisa do tipo e matou, ganhou lá de todos os hititas, né? Obviamente isso não aconteceu, era uma propaganda como os políticos, né? Gastam muito dinheiro, tal, em propaganda até hoje para se autovalorizar, beleza? Pode ver, pessoal, que boa parte das estátuas egípcias, ó, estão com o rosto destruído, tá? Depois vocês vão ver que povos muçulmanos, cristãos, né, invadiram aí e acreditavam que isso era de outros deuses, outra religião, então por isso que destruíam boa parte aí dessas pinturas. Aqui é a mesma, né, pessoal, só que tá colorida, né, pra gente ter uma ideia. Na época do Ramsés, tudo isso era colorido, era pintado, ficava bonitão, assim, tá? Só que 3.000 anos aí de poeira do deserto, tal, batendo aí, acaba tirando a tinta, tá? É a mesma que a gente viu anteriormente. Aqui são cenas, né, ó, do exército egípcio lutando aí na batalha contra os hititas, que é uma arma que eles usavam, uma clava, né, um porrete aí para bater na cabeça do inimigo, né? Aqui ele tá com uma espécie de um porrete desse, é outra mostrando o Ramsés numa cena de batalha.
capturando os inimigos aqui, ó, pelo cabelo, fazendo ser escravo dele, né? Obviamente que o rei não ia lá para frente de batalha, né? Ficava lá atrás quando ia para a batalha, né? E aí, pessoal, então é isso. Ó, o primeiro motivo, a gente viu lá que ele viveu muito, governou muito, então vai ser muito lembrado. Segundo motivo, a gente viu que é a história que ele criou dele mesmo, né? Como uma espécie de um super-herói que ganhou toda a guerra e tal. E o terceiro motivo dele ser considerado grande, ser lembrado e tal, é ele estar em todo o Egito. Então ele mandou fazer tanto templo, tanta estátua dele pelo Egito inteiro, né? Que ele vai ser lembrado provavelmente sempre. Então eu já tinha mostrado esse aqui, Abu Simbel, né? Que é o templo ali que tem o Ramsés esculpido 4 vezes, né? O tamanho das estátuas aí perto das pessoas, lembrando que isso era uma montanha maciça e foram esculpindo a pedra, que assim para parecer, na verdade, o templo. E aí o que eu falei, né, pessoal? Tem estátua do Ramsés II gigantescas, colossais, né, por todo o Egito. A gente até chama essas obras, por exemplo, sei lá, a prefeitura vai fazer uma obra gigantesca, vai custar maior dinheiro e coisa e tal. A gente fala, meu, vai fazer uma obra faraônica. Então, uma obra gigantesca, né? Cara, que muitas vezes não serve para nada, né? Então, outro lugar, ó, Luxor, que foi uma cidade que ele construiu, né? E olha os obeliscos que a gente chama, né? O obelisco no Antigo Egito, pessoal, ele tinha que ser maciço. Não podia ser emendado ali e tal. Então, ele tinha que ser uma única pedra. Então, eu vou mostrar um videozinho para terminar a aula, né? Como que eles quebravam isso? Imagina que a pedra vinha até aqui em cima, ó, igual tá aqui, ó. E aí eles foram esculpindo para tirar esse obelisco. Por que que não tiraram daí da pedreira? Porque ele teve uma rachadura e quebrou, não servia mais. Então por isso que eles vão acabar abandonando, né? Para nós, historiadores, pessoal, foi mais importante ser abandonado que todos que existem em pé no Egito. Por quê? Porque mostrou para nós como que eles cavavam para tirar a pedra dali. Então o que a gente vai ver Este nesse obelisco vídeo era aqui, para tá? ter sido ainda maior que o Ozymandias. Ele tem quase 40 metros de comprimento e devia pesar cerca de 1.300 toneladas. Então ele pesava, pessoal, 1.300 toneladas. Então assim, 1.300 toneladas vezes 1.000 quilos, né? Dá milhões de quilos um peso dessa pedra aqui única que viraria um obelisco, né? Mas foi abandonado devido a uma falha na pedra que só foi revelada durante o processo de escultura. Eles começaram a escavação. Ramsés não terminou essa, mas o processo de criação teria sido exatamente o mesmo que o de seus outros monumentos. Ai, que pena, eles tiveram todo esse trabalho. É isso mesmo, e você não imagina o trabalho que isso deu. Mas imaginação não é o suficiente para mim. Eu quero descobrir por mim mesmo. Vamos botar para quebrar. Então ele quer ver, né, pessoal, descobrir aí como que os antigos egípcios, sem o aço, por exemplo, sem máquinas, né, quebravam pedras. Aqui está mostrando hoje em dia homens numa pedreira quebrando pedras, né? Não é muito diferente de como se fazia aí no Egito há 4.000 anos atrás, ó. Então ele usa espécie de cinzel, isso aqui era um martelo no Antigo Egito, ó. Mas esse método, pessoal, que ele vai mostrar, só dá com pedra desse tamanho aí, que é menor. Ele vai fazer com uma máquina. Lógico que na época do Antigo Egito eles tinham que usar essa ferramenta aqui, né? Eu conheço como talhadeira o nome dela, né? Aí abria um buraco ali com a talhadeira. Deixa eu adiantar um pouquinho. Então o cara tá vendo que não é fácil, né? Isso aqui eles usavam como martelo, ó. Então na época não tinha martelo de pedra como a gente tem hoje, tá? Então para quebrar a pedra, pessoal, eles pegavam uma pedra mais dura, iam batendo ali no chão, quebrando lasquinhas dela, né? Você, pô, nunca vai furar uma pedra, mas imagina milhares de homens o dia inteiro, meses, anos, né? Aí consegue cortar. Ele tá falando que eles encontravam já uma rachadura meio que natural, ó, e vão batendo para abrir o buraco ali, jogando a pedra, ó. Só isso? Não, a gente vai ver que eles tinham outro método para o trabalho ficar mais rápido, quer ver? Então ele vai mostrar uns homens hoje em dia, ó, usando uma técnica para deixar mais rápido esse trabalho.
Eles são pescadores ainda hoje no Rio Nilo, né? Você tem que imaginar, no Antigo Egito tinha muito pescador também. Ah, ele não mostrou, pessoal, mas o que que eles fazem? Ó, deixa eu voltar aqui. Aonde está a pedra ali, eles vão pegar, por exemplo, aqui do lado, ó, eles faziam um murinho de cimento em volta para não pegar na pedra, faziam uma fogueira em cima da pedra e deixava ali algumas horas. Depois de algumas horas, eles vinham com água e jogava. E aí as pedras trincavam tudo. E aí eles começavam a bater com aquelas ferramentas. Então, queimando e jogando água, né, que chama choque térmico, isso fica ao dobro da velocidade, ou até mais. Então, provavelmente era com fogo, água e pedra, né, que eles conseguiam cavar esses buracos. Aqui entra um ser humano, é bem largo aqui, ó. E conseguir ali retirar blocos de pedra grandão. Ok, pessoal? Quem quiser, e eu recomendo muito, tá, pessoal, assistir esse vídeo inteiro, ele chama Ramsés, o maior faraó de todos os tempos, tá? Então ele tem no YouTube e ele é muito bacana, vai mostrar muita coisa aí do faraó Ramsés, ok? Então é isso. Então na próxima aula vai ter uma avaliação continuada, né? Com conteúdo tal que eu expliquei somente do Egito. E na outra sexta-feira vocês têm que me entregar o trabalho que eu solicitei sobre o Egito Antigo. Belezinha? Então tá bom, pessoal. Bom trabalho para vocês e um bom final de semana, tá? Até a próxima aula.